Por que que é importante a gente entender o processo digestivo? Bom, se a gente for resgatar o que a gente aprendeu na escola, a digestão não é nada mais nada menos do que a transformação do alimento que a gente ingere em substâncias que vão alimentar as nossas células, os nossos tecidos e órgãos. É verdade e não é. Os alimentos, eles não se transformam em substâncias, mas eles são quebrados em pedaços tão pequenos a ponto de sobrar só o nutriente, na verdade, que a gente consegue fazer passar pela barreira do intestino delgado. Para realizar esse processo, toda uma engrenagem que começa no cérebro se põe em marcha a partir do momento que a gente pensa em comida. Pois é, basta a gente pensar em comida. Não começa a acontecer apenas quando a gente põe na boca, acontece no cérebro. Quando a gente vê comida, quando a gente sente o cheiro, quando a gente ouve um barulhinho de croque-croque, quando a gente toca em alguma coisa. Então, os 5 sentidos, né? Por isso a gente está falando sobre isso no nosso curso, né? Mas o que acontece? Assim que o nosso cérebro percebe que a gente vai botar alguma coisa na boca, quando ele identifica algo como comestível, a gente tem neurônios específicos no nosso cérebro que são ativados. E aí eles vão acordar algumas células do nosso estômago e vão produzir um hormônio chamado gastrina, que vai então começar a estimular a produção do ácido clorídrico e de outras substâncias dentro do estômago. Mas antes disso, como é que o meu cérebro faz essa busca pelo alimento, né? Então, ele tem regiões especializadas que detectam hormônios e nutrientes em todo o meu corpo. E assim, o meu cérebro é capaz de saber a quantas anda o meu estado nutricional. E essas informações, e também sobre a quantas anda o meu estoque de energia para as células, são as principais informações que o cérebro usa para saber se a gente precisa comer ou não. E como é que isso acontece? A grelina, também conhecida como hormônio da fome, é produzido por células endócrinas localizadas no estômago. A grelina, ela atua no sistema nervoso central, por quê? Porque ela estimula a fome e também estimula a secreção de hormônio do crescimento, tá? Então, foi demonstrado no estudo que a placenta também é uma boa fonte de grelina. Tem todo motivo, né? Por isso que a grávida sente fome. Então, esse hormônio grelina, ele é secretado principalmente durante o dia e especialmente antes das refeições. Por quê? Porque ele vai justamente isso, vai estimular você a buscar comida, tá? E durante a noite, a sua produção normalmente é suprimida por conta da ação de um outro hormônio, a melatonina, que a gente vai estudar em outro momento, tá? Então, assim, sentir fome à noite não é certo. Tem algum problema na regulação dos hormônios, tá? Pois bem, o cérebro recebe então a mensagem que está faltando nutrientes, que está faltando energia e dispara a sensação de fome através da grelina. Aí a gente vai buscar comida. A gente usa de novo os 5 sentidos para escolher aquilo que é mais seguro em termos de saúde. Cérebro reptiliano sinalizando o medo, atiçando todos os sentidos para ver se tem alguma ameaça, se tem algo estragado, se tem algo contaminado, se tem algo envenenado, né? E aí, sem perceber, a gente evita alguns alimentos, seja pela sua cor, pelo cheiro, pela textura, não é verdade? Então, da mesma forma, o cérebro límbico, que a gente viu no módulo passado, vai interferir com as memórias de prazer. Então, a gente tem a tendência a escolher com mais facilidade aqueles alimentos que trazem memórias prazerosas, os conhecidos comfort foods. Igualzinho no filme Ratatouille, da Pixar, lançado em 2007. Você chegou a ver? Esta cena, que está aqui nesse slide especificamente, é quando
Este homem, na foto de cima, prova um prato que o remete à infância, que está na foto de baixo. E aí ele muda toda a química do cérebro dele, do corpo dele, porque trouxe esse conforto de uma memória prazerosa. Se você ainda não viu esse filme, assista e preste atenção nessa cena. Bom, escolhemos o que botar na boca, né? E aí começa propriamente a digestão. A digestão, ela tem dois momentos, um momento mecânico e um momento químico. O momento mecânico começa na boca porque o alimento sofre uma ação de trituração, né? Que é um processo mecânico. Os dentes estão lá para isso, né? Para triturar, para reduzir o tamanho das coisas que a gente põe na boca, né? Ele vai quebrar esse alimento em pedacinhos menores por dois motivos. Primeiro, para aumentar a área de contato desse alimento com todas as substâncias que ele vai encontrar pelo caminho, tá? Então, quanto menor ele for, maior a chance dele ser misturado com as outras coisas que ele precisa encontrar pelo caminho. O segundo motivo pelo qual a gente precisa mastigar o alimento é para evitar de machucar todo o trato gastrointestinal, né? Então, se você não mastiga o seu alimento direito, além de não estar absorvendo os nutrientes suficientes porque você não triturou o suficiente, porque dente a gente só vai ter na boca, em nenhum outro lugar do nosso trato digestivo a gente vai ter dente. Além disso, você corre o risco de se machucar internamente, tá? Bom, além dos dentes, a gente também tem a língua, que também serve para manipular esse alimento na boca e misturar com a saliva, e a saliva. A saliva vai lubrificar e vai diluir o alimento para facilitar a sua passagem pelo trato gastrointestinal, pela faringe e pelo esôfago. Mas a saliva também tem algumas substâncias que protegem a boca contra bactérias e também vão proteger a boca umedecendo a mucosa, porque quando ela fica seca, ela racha, ela fere, né? Então não é interessante. E eu não sei se você sabe, mas a gente tem 3 glândulas salivares na boca e elas são capazes de lançar até 1,5 litro de saliva por dia. Mas para isso ela precisa de água, né? Então vamos beber água. Bom, até aqui esse processo é voluntário. Escolher o alimento, colocar na boca, mastigar e engolir são ações voluntárias. Isso é importante a gente salientar, por quê? Porque a forma como o alimento vai ser digerido e absorvido dependem desse ato voluntário. Escolher, mastigar, engolir. Pensa nisso. Por quê? Porque a gente não engole só comida. E engolir é um ato voluntário. Bom, depois que a gente engole, o alimento é levado através da faringe e do esôfago até o estômago. Faringe e esôfago são túneis, vamos dizer assim, né? Elas não têm uma função além de levar o alimento, né, que a gente mastigou, da boca até o estômago. Esse movimento, ele depende de movimentos peristálticos, igualzinho no intestino, tá? Que é um movimento involuntário, ok? Quando o alimento finalmente chega no estômago, que é uma vesícula e não é um órgão é tudo aquilo que é compacto, tá? Baço é órgão, fígado é órgão. Mas aquilo que é oco é vesícula, tá? Então, estômago é uma vesícula. O estômago ele é formado por um grupo de músculos e de células que liberam diversas substâncias, incluindo uma determinada substância que chama-se fator intrínseco, que é super importante para a gente absorver vitamina B12. A absorção mesmo só vai acontecer lá no final do processo, lá no intestino grosso. Mas o alimento que tem essa vitamina B12 precisa ser misturado a esta substância chamada fator intrínseco para poder ser absorvida lá longe, tá? Então, os músculos do estômago, eles atuam como se fosse um liquidificador.
vai batendo e vai misturando o alimento junto com o suco gástrico, né? E isso é importante porque, de novo, esse suco gástrico, que é muito ácido, vai proteger o nosso organismo de alguma coisa que pode ter passado pela boca, né? E também vai preparar o bolo alimentar, né, para quebrar mais ainda, como se fosse mesmo um liquidificador. Então, cada processo de quebra, a gente vai facilitando mais lá na frente o processo de absorção, tá? Então, quando a gente diz assim, o estômago digere, não, o estômago não digere. O estômago, ele tritura para facilitar a digestão, tá? Dentro desse suco gástrico, a gente tem uma enzima chamada pepsina, e ali ela começa a quebrar proteínas, só as proteínas, ok? O processo de digestão no estômago, que não é exatamente digestão, né, leva de 2 a 4 horas. E aí tem o motivo pelo qual a gente fala para você comer a cada, em média, 3 horas, porque você vai estar mais ou menos naquele momento em que o seu estômago ou está vazio ou está praticamente vazio. Muito bem. E outro detalhe, né? O estômago consegue acomodar, em média, até 2 litros de alimento, tá? Mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Bom, nesse meio tempo, o estômago envia para o cérebro uma mensagem que tem comida no corpo. E aí ele faz isso como? Liberando um hormônio chamado CCK, que vai levar uma mensagem para o cérebro, para o hipotálamo, que a gente viu no módulo anterior, dizendo assim, tem comida, pode parar de comer, tá? É a chamada sensação de saciedade. Mas é no meio tempo. Então, é super importante comer com calma, com tempo, para dar tempo de tudo isso acontecer, né? Beleza. A CCK, ela não faz só isso. Ela também, além de avisar o cérebro que a gente já está comendo, que então não precisa mais continuar procurando comida, ela também avisa o pâncreas e o fígado que a gente está comendo, então que eles precisam liberar as substâncias que vão facilitar o processo de digestão e de absorção. Por quê? Porque depois de passar pelo estômago, o alimento ele vai para o intestino delgado, né? No nosso corpo humano, o intestino delgado mede cerca de 6,5 metros. Por isso ele fica todo emboladinho ali, tá? E ele mede 6,5 metros se a gente esticar ele todinho, porque por dentro ele ainda faz mais ondinhas. Isso tudo para facilitar a absorção dos nutrientes, ok? Por quê? Porque é no intestino delgado que acontece toda a mágica. Os alimentos que a gente botou na boca leva cerca de entre 3 e 10 horas para percorrer todo o intestino delgado. Então, aquele bolo alimentar que agora é chamado de quimo, porque está triturado pelo estômago e está misturado com suco gástrico, vai passeando pelo intestino delgado e recebendo diversas substâncias, enzimas e hormônios liberados pelo pâncreas, pelo fígado e pelo próprio intestino. E tudo isso para neutralizar tanto o conteúdo ácido, que veio lá do estômago, era ácido porque precisava quebrar e porque precisava proteger o resto do nosso sistema digestivo de potenciais organismos que não fossem saudáveis, né? Também vai quebrar ainda mais as partículas e absorver os nutrientes nas menores formas presentes dos alimentos, tá? O papel do pâncreas aqui é fundamental. A gente não dá bola para o pâncreas. A gente só olha para o pâncreas quando a gente desenvolve uma doença chamada diabetes ou uma outra doença chamada pancreatite, né? Mas o pâncreas, ele é essencial no processo digestivo. Por quê?
porque ele libera um suco pancreático que, como eu falei, vai neutralizar a acidez daquele quimo que veio do estômago, mas e também produz uma enzima, um hormônio, na verdade, fundamental, que é a insulina. A insulina é um hormônio muito interessante. A insulina tem, assim, 500 funções no organismo, tá? Sem exagero, né? A principal função da insulina é alertar o organismo sobre o suprimento de glicose. Lembrando que a glicose é o principal alimento das nossas células para se transformar em energia. Energia a gente já falou no primeiro módulo, né? Então, o alimento, dentro da medicina ocidental, é a nossa maior fonte de energia, maior e única. Dentro da medicina tradicional chinesa, não é só o alimento, mas eu vou falar disso em outra aula, tá? Então, a gente aqui está falando do processo digestivo sob o olhar da medicina ocidental. Ok, então a insulina vai avisar o organismo como anda a minha glicose no corpo e no sangue, tá? Ela também vai transportar a glicose do sangue para dentro da célula. Então, se eu tenho muita glicose no sangue, vinda lá do intestino, daqueles alimentos todos que eu digeri e absorvi, ela vai pegar aquela glicose e vai dar para as células e para os tecidos para que ela seja utilizada como fonte de energia. E aí vai diminuindo a glicose no sangue, ok? Se sobrar, entreguei glicose para todo mundo, sobrou ainda muita glicose no sangue, o que ela vai fazer? Ela vai levar para o fígado, que vai guardar na forma de glicogênio. E se o fígado já deu conta, já pegou o que precisava também, que é uma fonte de energia para o fígado também, a insulina vai pegar a glicose que sobrou e vai levar para o tecido gorduroso na forma de triglicerídeos, ok? Então, se a gente for pensar, a insulina ela vai regular o metabolismo dos carboidratos, das gorduras e das proteínas, porque tudo isso, no final das contas, tirando as vitaminas, os minerais, tudo isso vai virar glicose. O contrário da insulina é o glucagon, outro hormônio que tem como ação fazer exatamente o oposto, né? Ou seja, sentiu que no sangue está faltando glicose, que o tecido está faltando, ele vai então tirar tanto das células quanto do fígado, tá? A glicose que é necessária para o corpo continuar funcionando. Isso a gente usa o glucagon quando a gente está fazendo uma atividade física, por exemplo, ou quando a gente está em jejum, ou à noite, né? Quando a gente não comeu e o corpo continua funcionando e continua precisando de energia. O pâncreas ainda é responsável por uma outra substância, uma enzima chamada lipase, que precisa quebrar as moléculas de gordura. Mas a lipase não consegue fazer isso sozinha, tá? Então, entra em cena a bile, que é produzida pelo fígado, mas é guardadinha ali na vesícula biliar, esperando para ser utilizada nessas situações. Então, a bile junto com a lipase funcionam como se fosse um detergente natural, que vai dissolver a gordura. Sabe assim, quando você está lavando uma panela muito engordurada, se você lavar só com água e sabão, não vai dar certo, não vai sair tudo, né? O detergente, ele consegue fazer uma emulsificação, que a gente chama, né? Ele consegue diluir essa gordura na água. E aí a lipase consegue, então, quebrar essas moléculas de gordura em moléculas menores, como os ácidos graxos e o colesterol. Então, não sei se você já está reparando, mas tudo funciona e trabalha de forma integrada. Cada engrenagem depende da outra para poder funcionar. Muito bem. A parte mais longa do intestino delgado, formada pelo jejunum e pelo íleo, é onde termina
a digestão dos alimentos e a absorção de gorduras, incluindo aí o colesterol, os carboidratos, as proteínas, as vitaminas e os minerais. Então, é a segunda parte do intestino delgado que vai, de fato, acontecer a absorção. Ali é a principal porta de entrada do organismo, seja de nutrientes, mas de outras partículas que podem até causar doenças. Por que eu estou falando isso? Porque se você pensar, o nosso trato digestivo, na verdade, é um grande tubo, né? Um tubo que tem uma entrada que é a boca e uma saída que é o ânus, e ele não se comunica com o resto do nosso corpo. É um tubo. O único momento em que as coisas que passam por esse tubo vão entrar de fato no nosso organismo é quando chega nessa parte do intestino delgado, que é o jejum e o íleo. Então, qualquer coisa que eu vá colocar na boca, seja comida, seja bebida, seja remédio, seja alguma droga, qualquer coisa, tá? Só vai de fato entrar no meu organismo naquele momento do intestino delgado, quando chegar lá, tá? Então, o intestino delgado, ele tem uma grande interação, faz uma grande conversa com o nosso sistema imunológico, porque ali é uma grande barreira. O que será daquilo tudo que eu botei na boca, daquilo tudo que eu triturei, o que será que de fato pode entrar no meu corpo e o que não pode entrar no meu corpo? Então, para que essa seleção aconteça, né, a parede do intestino delgado é feita de maneira tal que não tem espaço para passar um fujão, por exemplo, alguma coisa que não tenha sido escolhido, muito bem escolhido pelo nosso organismo, tá? Então, a passagem ali é de nutrientes e, eventualmente, de alguma droga, tá? Que vai passar porque o meu intestino reconhece alguma coisa. Além disso, em todo o seu trajeto, a gente tem a presença de micro-organismos, a microbiota intestinal, que a gente já ouviu falar, né? Que vão ajudar também, tanto no processo de digestão, quanto na absorção dos nutrientes. Então, a microbiota, ela também vai selecionar aquilo que pode ou não ser absorvido. Então, a gente aqui já tem 2 fatores para a seleção daquilo que vai entrar de fato no nosso organismo. Mas, às vezes, só esses 2 fatores ainda não são suficientes. Então, se alguma coisa chegar a passar por essa barreira, por essas 2 barreiras, logo depois, logo na entrada mesmo do nosso organismo, a gente tem uma barreira do sistema, de células do sistema imune. Então, assim, cerca de 70% de todas as nossas células do sistema imune estão ali na primeira frente de batalha depois que alguma coisa passou pelo nosso intestino. E por isso a gente vai ter reações alérgicas ou reações, enfim, a determinadas coisas, né? Comi alguma coisa estragada, acaba passando. Por que a gente vai ter uma diarreia, ou vai ter uma coceira, ou vai ter uma reação alérgica? Porque essa barreira de células imunes está logo ali na frente daquilo que foi possível passar, ok? A nossa microbiota intestinal também influencia a regulação dos níveis de açúcar no sangue, na forma de armazenamento de gordura no corpo, enfim, a nossa microbiota ela tem muitas funções. E aí, abro um parênteses para dizer, se você tem o hábito de tomar antibióticos, anti é contra, bióticos é vida, a microbiota morre junto. Você pode estar tomando o antibiótico para matar alguma bactéria que te causou doença, mas você junto está matando a sua microbiota intestinal e, portanto, a sua barreira e a sua facilidade de absorção e digestão, tá? Em ação conjunta com o sistema nervoso, a microbiota intestinal também atua na produção e na liberação de neurotransmissores
e de hormônios que controlam o movimento da comida no intestino, que levam às sensações de fome ou de saciedade. A sensação de saciedade, a gente também tem um hormônio chamado leptina, tá? Que é produzida pelas células de gordura e secretadas na nossa corrente sanguínea. E também as sensações de bem-estar através da serotonina. Por quê? Porque uma microbiota saudável, equilibrada, garante uma síntese adequada de serotonina por um grupo de células chamada enterocromafinas a partir do triptofano, um aminoácido essencial que precisa vir dos alimentos, como a gente já falou. A gente já sabe também que a serotonina gera efeitos no sistema nervoso central, na regulação do humor, do apetite e do sono. Mas ela também é fundamental para as funções do próprio sistema digestivo. Por quê? Porque ela desempenha um papel nessa conversa entre o intestino e o cérebro e também desempenha um papel no bom funcionamento do intestino. Por exemplo, quão rápido o alimento vai se mover através do seu sistema digestivo, se você vai ter uma digestão rápida ou lenta, o quanto de líquidos, de fluidos, de muco vai ser produzido pelo seu intestino, o quanto o seu intestino é sensível à dor e à saciedade depois de comer. Então, pessoas que têm distensão abdominal, que têm gases, que têm dor abdominal, que têm borborismo, que têm uma digestão muito lenta ou muito rápida, todas essas situações também têm uma relação estreitinha com a serotonina. E a importância aqui está no equilíbrio da microbiota intestinal. Quando a microbiota intestinal não é capaz de sintetizar algumas substâncias, como ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, e o muco que protege a parede intestinal, acaba aumentando a síntese de uma outra substância chamada zonulina, que vai abrir os espaços entre as células. Vai gerar um espaço de fuga, né? E vai aumentar o que a gente chama de permeabilidade intestinal. E isso vai levar à inflamação. Por quê? Porque vai passar por essa barreira uma porção de coisas, sejam bactérias, sejam vírus, sejam drogas, substâncias, que vão acionar o nosso sistema imune e aí vão desencadear uma série de sinais e sintomas que a gente vai, às vezes, não vai nem relacionar com o intestino, vai tentar descobrir outras causas quando a causa primária está nessa permeabilidade intestinal, tá? E nessas condições, entre outras consequências, como eu já falei, o intestino não tem a capacidade de sintetizar uma quantidade adequada de serotonina. E tudo isso por quê? Porque o seu trato gastrointestinal é alinhado com 100 milhões de células nervosas, cuja função, assim como a produção de neurotransmissores como a serotonina, é altamente influenciada pelos bilhões de bactérias boas que compõem a nossa microbiota intestinal. Então, a microbiota, de novo, ela protege o revestimento do intestino, ela garante uma forte barreira contra toxinas e bactérias ruins, ela limita o processo inflamatório, ela melhora a absorção dos nutrientes que vieram da sua comida, mas ela também ativa os caminhos neurais que viajam diretamente entre o intestino e o cérebro. E aí a gente tem dois tipos de caminhos. Os de fora, que a gente chama de extrínsecos, que chegam até os órgãos digestivos, desde o cérebro ou medula, e provocam a liberação de acetilcolina, adrenalina. Lembra do cérebro reptiliano? Comer é sobreviver, né? Então, aqui o seu papel é fazer com que os músculos desses órgãos digestivos se contraiam com mais força
empurrem melhor os alimentos e líquidos através do trato digestivo, que o estômago e o pâncreas produzam mais sucos, que o músculo do estômago e dos intestinos relaxe para caber mais, diminui o fluxo de sangue que chega a esses órgãos para que eles possam trabalhar sem dor, né, sem nada disso. Então, assim, tem uma ação para facilitar o processo digestivo, tá? Mas a gente tem o caminho dos nervos intrínsecos de dentro que formam uma rede muito densa, incrustada nas paredes do tubo digestivo. E são ainda mais importantes, porque eles começam a atuar quando as paredes dos órgãos ocos, né, das vesículas, estômago e intestino, se distendem com a presença do alimento. Então, a partir do momento que mexeu, ele vai sinalizar alguma coisa. Então, ele vai liberar muitas substâncias diferentes que vão acelerar ou retardar o movimento dos alimentos e a produção de todas aquelas substâncias que são importantes para a nossa digestão e absorção. E por que a gente está falando isso? Porque a gente não engole só comida. Porque toda vez que a gente engole sapo, que a gente engole choro, que a gente engole raiva, que a gente engole mágoa, que a gente engole palavras, o cérebro entende que eu estou comendo comida. E todo esse processo começa também. Olha só, né? Então, o nosso trato digestivo, ele é capaz de sinalizar os estágios de digestão e da qualidade do alimento ingerido para outras regiões, tanto do próprio trato gastrointestinal, como do estado nutricional para outros órgãos dentro do próprio organismo e para o cérebro, sempre um caminho de ida e volta. Então, quando eu tenho uma diarreia antes de uma reunião importante, ou que eu tenho mau humor quando eu estou constipada, é essa conversa entre o trato gastrointestinal e o cérebro. A vontade aumentada de comer doce, carboidrato, uma sensação de saciedade que não chega, o enjoo quando eu estou muito nervoso, aquela gastrite que me dá porque eu estou trabalhando numa coisa que eu não gosto, aquele gosto amargo na boca quando eu estou numa relação em que eu tenho de ficar calado. Olha só, tá tudo explicado aí, né? Então, quando a gente não digere situações, é como se a gente não tivesse digerido comida. O cérebro não sabe reconhecer a diferença entre as duas coisas. Da mesma forma que o cérebro reptiliano não sabe reconhecer uma ameaça real de uma ameaça imaginária, o cérebro não sabe reconhecer um alimento real, concreto, de um alimento emocional. A resposta digestiva é igualzinha, ok? O cérebro ele é capaz de modular a motilidade, ou seja, o movimento, a permeabilidade, ou seja, a possibilidade dessa barreira estar fechadinha ou não, e a secreção intestinal. Então, o cérebro também é capaz de interferir na microbiota. O excesso de estresse cérebro reptiliano aumenta a liberação de cortisol, desencadeia o processo inflamatório no meu corpo todo e contribui para a disbiose, ou seja, para o desequilíbrio da minha microbiota intestinal. E aí eu posso ter ganho de peso, eu posso ter resistência à insulina, além de outras diversas situações de saúde. Né? Bom, para manter a serotonina e a microbiota, né, porque as coisas andam juntas, em níveis adequados, é necessário uma alimentação saudável, sim, capaz de fornecer substratos para essa microbiota intestinal, metabolizar os ácidos graxos de cadeia curta e ajudar na manutenção da integridade da parede intestinal, diminuindo os riscos do intestino não conseguir absorver corretamente os nutrientes e também aumentando o fator dele produzir serotonina. Eu sei que foi muita informação, com muitos termos técnicos, muita coisa complicada, muito enrolada, mas
Saber de tudo isso é fundamental para a gente entender como que a gente vai tratar desses casos todos, né? Então, se eu sei o que pode estar acontecendo numa situação ideal, eu, quando estou numa situação que é ruim, eu sei para onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, ok?